Olá, pessoal, boa noite. Aqui para mim é um prazer, uma honra, trazer aqui a Juliana Ribeiro, uma grande amiga, aqui para uma conversa com os estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Unifor, envolvendo aqui diversas disciplinas, não somente os estudantes do cinema foram convidados, mas a gente tem aqui também estudantes da arquitetura, né? A disciplina de Cine Experiência 3, que é essa disciplina que eu ministro, é uma disciplina de realização. E o professor Valdo Siqueira está aí no Labo Mídia, apesar da webcam estar sendo apontada aqui, como a gente vê aqui na imagem apontada ali, parece que não tem ninguém, mas os estudantes já estão ali nos computadores ali também acompanhando. Então, é um prazer imenso essa transmissão também pela TV Unifor, né, que amplia aí a nossa conversa. Antes da Ju começar a falar, da minha apresentação, a gente vai organizar aqui a nossa conversa, né, quem está aqui no Meet, vai fazendo as inscrições de perguntas aqui no chat, né, a gente libera para que essas perguntas sejam feitas e a Ju, né, possa responder. E para quem está no Instagram e no YouTube da TV Unifor, eu vou ficar aqui monitorando as perguntas, também se vocês tiverem algumas questões, né, e eu repasso aqui para ela. Juliana Ribeiro, arquiteta formada pela Universidade Federal do Ceará, diretora de arte, cenógrafa. A Juliana enveredou para o cinema, se encantou pelo cinema, né? Eu pude presenciar essa trajetória e de imediato ela se engajou com projetos muito exitosos também, né? Com um grande amigo nosso, assim, que é o Halder Gomes, diretor de cine Hollywood, né? E Edmilson Filho, o ator, né? Óbvio, do cine Hollywood, e ela já entrou nessa equipe, né? Fazendo cine Hollywood 1, 2. Depois ela tem uma experiência com outro diretor, que é Os Passas. Esse longa-metragem foi para a Netflix. Né? Depois um outro filme do Halder que está para estrear, que é O Vermelho Monet. O Bem-vindo aqui, Xaramubim, que é outro longa do Halder, que teve sua estreia agora no Festival Brasileiro de Cinema em Paris. Né? E a série Cine Hollywood da Globo, como também diversas séries, né, que estão aí em breve com sua estreia planejada nos streams. Né? Tive a oportunidade de novamente trabalhar com a Juliana na série do Cangaceiro do Futuro, onde eu divido também esse projeto, essa direção com o Raul de Gomes. Essa série está prevista para o final do próximo semestre na Netflix. Ju, prazer imenso, muito bom aqui estar com você nessa conversa, agradecer a presença de todos, todas, todes. Vou deixar essa palavra, né, contigo e vamos lá, vai conversando, a gente pode fazer algumas interferências, mas em determinado momento aqui a gente vai abrir, né, para as perguntas. Não temos tempo para acabar, quer dizer, vamos até onde, como se diz no Cine Hollywood, no Cearense, até onde dá o fôlego, né? Então a gente vai. Ju, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite, Globinho. É uma honra estar aqui falando com a galera da Unifor agora. Ele bem sabe do meu gosto de falar com quem está estudando. Ele acompanha a minha trajetória e sabe bem que eu adoro trocar, né, na universidade. E fiquei bem feliz de dessa vez ter dado certo. Estamos ensaiando faz um tempinho uma conversa, né? E agora vai rolar. Bem, eu posso começar falando mais ou menos como que eu entrei no cinema, faz 12, 13 anos mais ou menos que eu trabalho exclusivamente com audiovisual, basicamente cinema de ficção, apesar de já ter feito publicidades e algumas outras coisas, videoclipes, inclusive dois com o Glauber também, videoclipe do Arthur, enfim, entre algumas outras coisas, mas basicamente ficção, cinema de ficção. Eu me formei na Federal do Ceará, em
arquitetura e urbanismo em 2007 para 2008. Em 2009, eu dei uma cansada de onde eu estava e fui estudar cenografia, fiz um curso rápido em São Paulo, nada muito específico, nem voltado especificamente para o cinema. E em 2012, no mês seguinte, na verdade, um amigo em comum, que é o Léo Mamed, aí, fotógrafo aí de Fortaleza, me mandou bater na porta de uma produção, porque ia começar um filme, e calhou de ser o Área Q, que era a produção do Halder, dirigido pelo Gerson Sanginito, e de lá eu nunca mais saí. Isso foi em 2009. Então foi meio por acaso, assim, que eu comecei, e desde então a gente tem feito uma parceria muito, muito bonita, assim, muito, muito rica com o Halder e com a galera daí do Ceará. Sempre numa busca de desenvolver uma linguagem específica, né, de criar esse universo, desenvolver essa linguagem do Nordeste, de trazer a nossa cultura e a representação da nossa realidade para cá. Hoje eu moro em São Paulo, então é sempre uma honra estar trazendo o Ceará para cá. Não sei por onde que eu começo. Eu acho, Ju, tem uma coisa interessante que a gente pode aqui começar, que é essa tua formação em arquitetura, né? Os cursos de arquitetura, pelo menos, eles direcionam para um tipo de saber, para um tipo de competência, e de repente você se vê, né, nesse lugar do cinema. Como se deu isso? Assim, como é que foi isso para Sim, você? isso é uma coisa que eu falo muito sempre que eu dou aula. Na direção de arte, normalmente, tem uma mistura de profissionais. Assim. Tem muita gente que saiu da arquitetura, mas também tem muita gente que veio do cinema, tem muita gente que vem das artes plásticas, tem gente que vem de outras áreas, não necessariamente de história, sei lá, coisas misturadas, porque é uma função totalmente multidisciplinar. Então, ela abarca vários tipos de formação. E normalmente, quando eu dou aula, muitas pessoas me perguntam assim: ah, mas eu preciso ser arquiteta para poder fazer direção de arte, porque eu não sei desenhar. E o que a gente faz no cinema é tão no meio do caminho que não necessariamente, se você sabe desenhar, é bom. Se você não sabe, também você consegue arranjar uma outra forma de se expressar e fazer uma direção de arte da mesma forma, uma coisa que você pode ir aprendendo. Então, e é uma transição que, pelo menos aí no Ceará, isso eu estou falando de quando eu me formei, né, já tem mais de 10 anos, esse incentivo a essa migração quase não acontecia. Então, eu fiz uma faculdade de arquitetura federal e eu nunca tinha ouvido falar na palavra cenografia até começar a trabalhar. Assim, e eu vi por um acaso, porque trabalhava num escritório que fazia arquitetura de conteúdo, e foi onde eu ouvi a primeira vez a palavra cenografia. Isso nunca tinha sido uma possibilidade apresentada academicamente para a gente, né? Então, é uma coisa que foi surgindo, essa migração, mas que, no fundo, hoje, olhando para trás, assim, eu nunca deixei de ser arquiteta, e o que eu aprendi na faculdade ainda é 100% utilizável dentro da minha vida profissional, não só com relação ao projeto e à visão espacial, né, nessa parte mais direta da coisa, como também na parte processual, assim, né? Tipo, eu trabalhava no escritório de arquitetura, fazia gerenciamento de projetos. Então, toda essa logística que eu aplicava quando eu fazia gerenciamento de projeto na arquitetura, eu ainda continuo aplicando agora, né? Porque quem a gente fala de cinema, as pessoas sempre pensam só na parte criativa, mas a parte administrativa e execução, a parte de gerenciamento também é fundamental, né? Não adianta você só criar e depois não conseguir executar. Então, toda essa parte que eu boto
em prática hoje, enquanto chefe de departamento, de coordenação, de gerenciar funções, pessoas, vários trabalhos diferentes, logística de montagem, o que tem que ser feito primeiro, qual é a infraestrutura que precisa para montar isso e aquilo, todo esse desenho de produção, eu trouxe comigo da arquitetura, não necessariamente veio do desenho, né? Então, no fundo, eu gosto de dizer que eu resolvi aplicar arquitetura numa área mais efêmera, porque na verdade é isso, né? Eu continuo aplicando o gerenciamento de projeto, continuo aplicando o desenho espacial, só que em construções que são efêmeras, né? A gente monta e desmonta, é uma coisa que está ali por algum segundo, representando uma realidade que não existe, que vai ser usada por pessoas que não existem, que são personagens. Então, essa transição aconteceu, mas não aconteceu, né? Eu ainda estou ali muito no dia a dia, isso se mostra muito mais no caminho, no meio do caminho do que o que parece na teoria, na verdade. E eu acho que a multidisciplinaridade, no caso do cinema, é fundamental, assim. Você não faz cinema sabendo só uma coisa, lendo só um tema ou estudando só um assunto, porque hoje eu faço o projeto, eu sinto, por incrível que pareça, necessidade, às vezes, de estudar sociologia, história. Aí Newton está por aí, deve estar me ouvindo falar, não vai me deixar mentir, que é historiador que trabalha fazendo pesquisa comigo. E, sabe, conhecimento de sociedade, conhecimento de tudo, né? E você não pode estudar só uma coisa. Então, no fundo, migrar de uma área para outra, migrar não, né? Mas juntar as duas coisas era uma coisa que necessariamente tem que acontecer para a gente executar o trabalho. Eu falo direção de arte, mas eu acredito que para todas as funções do cinema isso tem que acontecer, né? Direção muito também, porque você precisa, né? Quem escreve, eu acho que o grande segredo do cinema bem feito é você ter essas relações, né, com as outras matérias para além do cinema. Então, eu acho que isso é um caminho meio natural. E no meu caso, foi acontecendo de uma forma meio espontânea, assim, não foi nada planejado, mas que hoje eu vejo que era o que tinha que ser, assim, as aptidões todas, as coisas que eu gostava de fazer na arquitetura. Hoje eu faço mais no cinema, as coisas que eu não gostava de fazer na arquitetura, porque é assim, né? Toda profissão tem umas coisas que você estuda, que você gosta, outras que você gosta mais ou menos. As coisas que eu não gostava de fazer, hoje eu não preciso mais fazer. Então, a sensação que eu tenho é que, na verdade, eu fui afunilando, né? Fui me especializando dentro daquele macro que eu estudei na arquitetura e fui me afunilando, fui me especializando, pegando todas as coisas que eu gostava mais ou tinha mais facilidade ou mais aptidão dentro da faculdade e direcionando para o audiovisual. Então, sim, eu costumo sentir esse direcionamento muito mais como uma realização do que uma mudança diária, na verdade. Nesse teu processo, né, por exemplo, o Arequê foi vamos dizer assim, batizado, né, da tua entrada e assim, faça a direção de arte e aprenda logo como é que é o trabalho de cinema, né? E depois tem toda uma experiência que o Arequi foi e é, né, um filme autoral e da mesma forma o início ali do Howden, ainda não tinha esse corpo, né, industrial que hoje tem quando se faz a série do cine Hollywood na Globo. Desses processos, tu consegue desenhar bem assim, essa coisa dessa evolução, desses desafios para cada trabalho de cenografia, para cada descoberta. E isso é legal porque por conta dos estudantes aqui também entender como é que se dá esse processo, né? O que é que envolve a direção de arte, né? Então, se tu puder construir isso nessa trajetória de cada filme, né, trazendo esses desafios, seria ótimo assim para a gente. Legal, legal. Eu gosto muito de pensar sobre essa trajetória, assim, porque como eu não vim do cinema, como eu não estudei cinema, eu
as coisas se apresentaram para mim de uma forma muito, né, que nem criança abrindo o brinquedo, assim, tudo era muito novo. Eu fui jogar, eu comecei no área que tinha acabado de abandonar o emprego que eu tinha, largado o emprego de coordenação de projeto de arquitetura para tentar descobrir o que eu queria fazer na vida. E bati na porta de uma produtora de audiovisual dizendo que vocês estão precisando de ajuda, eu sei desenhar a planta baixa dos espaços, se vocês precisarem, sei lá, para um lugar de onde vocês vão filmar, dos cenários, não sei. Foi literalmente isso que eu falei, quando eu fui falar com a diretora de produção e pedi um trabalho, assim. E a gente estava fazendo uma produção que era bem pequena, que era, né, super baixo orçamento e tal, e mão de obra. Claro, a gente aceita, vem aqui, a gente realmente não tinha, o departamento de arte diretor de arte era o Fábio Vasconcelos, e o departamento de arte era basicamente ele e a Carol Alcântara, que era produtora de objetos e de arte, né? Na verdade, fazia tudo ao mesmo tempo. Eram duas pessoas ali para fazer a arte do filme inteira, e eu acabei entrando ali meio como estagiária, ali meio tentando entender, e foi muito engraçado. Eu sempre digo que quando você começa a fazer, quando você entra num set de filmagem pela primeira vez, ou você fica deslumbrado e acha que aquilo é a coisa mais linda do universo, ou você nunca mais quer voltar porque só tem maluco. É um universo muito diferente, né? Uma energia, é uma coisa assim que você, não tem como você viver aquilo se você não for no set, não adianta. Então, eu comecei meio de estágio ali, dizendo, vem aqui, faz assim, faz assado, me direcionando o que precisava. Eu sabia projetar, então eu vi ali o que precisava ser construído e fiz algum projeto de construção e acompanhar a montagem, que tem muito parecido com o que eu já fazia na arquitetura. E ali eu fui ficando. E depois do Área Q, a gente estava numa fase muito boa do cinema no Ceará, né? Porque a gente filmava loucamente, assim. Um filme atrás do outro, ao mesmo tempo não podia ter 2 filmes ao mesmo tempo, porque não tinha equipe para fazer 2 filmes, você tinha que terminar, esperar um para poder começar o outro, porque era a mesma equipe técnica que tinha, e a mesma quantidade de equipamentos que tinha, só dava para fazer uma produção por uma, 2 no máximo ali, estourando, não dava para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu dei um pouco de sorte, porque de 2009 a 2011, assim, rodou muita coisa em Fortaleza. E como eu estava ali disposta a aprender e tal, enfim, estava com aquelas pessoas, e dali eu já passei para um outro filme logo na sequência, que foi o Rania, que eu fiz assistência de arte. O diretor de arte era o Diogo Costa, da Trio Filmes, a produção, porque era assim, né? Não, tem aqui a Ju, e aí já era uma produção meio... O Rania foi engraçado porque o Área quer uma produção 100% cearense, assim, eu digo cearense nos moldes de produção daquele filme pequeno que a gente se vira para fazer com o que tem e corre atrás, e todo mundo meio que se ajuda ali nas funções, meio misturado e tal, e eu, sei lá, corria com a tesoura de jardim para cima e para baixo para cortar as plantas da Praça de Quixadá, porque filme para lá era uma loucura. E o Rania, apesar de ser uma produção também cearense, né, da Roberta, ele tinha muitas pessoas que vinham de fora. Então, a fotógrafa era, né, do Sul, que é... Eu esqueci o nome dela agora. Minha memória é uma porcaria, gente. Daqui a pouco eu lembro. Aí tinha pessoas da equipe que vinham de outros lugares, de um cinema um pouco mais estabelecido, de uma outra forma de filmar. Até um projeto que também tinha um pouco mais de recurso do que o que tinha no Área Q, né? A primeira assistente de arte era a Thaís Farage, que é daqui de São Paulo. Na verdade, ela é de Minas, mas mora aqui em São Paulo, né? Enfim, tinham outras relações ali. E foi muito louco, porque uma coisa que eu tenho esse caderno aqui em casa ainda até hoje, que eu peguei um caderno que eu usava para anotar as coisas do trabalho, e eu criei uma seção dentro do meu caderno dizendo o que precisa um diretor de arte fazer, né? Tipo, o que faz um diretor de arte? O que é função dele, o que não é, ou o que eu estou vendo aqui que eu acho que
no passado não tinha, e nesse tem, ou nesse não tem, talvez se tivesse melhoraria, e eu fui criando um método na minha própria cabeça, porque não tinha professor, não tinha, né, não estava aprendendo na marra ali. Então eu fui criando essa lógica de o que é ser diretor de arte na minha cabeça, sozinha, observando as funções ali no set e conversando com as pessoas e entendendo os processos, assim. Então, o Rania já foi um processo com o Dioguinho que já tinha caderno de arte, já tinha uma paleta, já tinha um raciocínio de conjunto já um pouco mais formado do que o que a gente conseguiu fazer no Arequê, não por falta de vontade, mas, enfim, porque era um outro tipo de produção, com outro raciocínio. E aí, isso foi num crescente, assim. Depois do Rania, eu entrei tudo isso enquanto assistente ainda. Eu entrei no As Mães de Chico Xavier, filme do Glauber e do Halber, que já era uma produção bem maior, com muito mais elenco, figurinista de São Paulo, não sei o quê, toda uma outra rolê, né? Uma produção bem maior. Que aí eu consegui ver que, tipo, a diferença entre o meu primeiro trabalho malucão e o segundo trabalho um pouco menos, mas ainda menor, realmente tinham algum sentido, né? Então, a função de direção de arte, quanto maior o trabalho, mais ela tinha que ser organizada dentro de um esquema que desse conta de tudo que precisava fazer. Porque aí eu tive que começar a falar com figurinista, tive que começar a falar com maquiador, que era uma coisa que a gente não fazia nos outros projetos menores. Então já começou a entrar uma série de outras relações ali. O diretor de arte também era o Fábio. Um universo de produção gigante, equipe dividida, uma está numa cidade, a outra está na outra, porque vai filmar na outra cidade dali na próxima semana, então de ter que me virar sozinha nesse gerenciamento de equipe, né? Porque Juliana vai para a parte da obra, porque ela é arquiteta, e o resto fica aqui para fazer o restante. Então, toca Juliana para uma cidade sozinha, tocar uma construção de um cenário, e aí nesse aspecto é que eu acho que a arquitetura me ajudou, porque eu já tinha esse background de planejamento, né? De alguma coisa de gestão, e aí isso foi meio que solidificando. Depois do Área Q, a gente caiu para o Cine Hollywood, na verdade. Quando a gente estava fazendo o Área Q, o Halder foi premiado com o projeto, né? Ganhou o edital para fazer o edital de baixo orçamento para filmar o Cine, em 2009. E aí, como eu já estava dentro do projeto lá e tal, eu era arquiteta, então eu comecei a conversar com o Halder sobre o projeto do Cine desde o ano antes, desde 2009, fazendo, na verdade, eu ia ser o meu primeiro projeto como cenógrafa, né? Porque a gente tinha uma fachada lá para dar um truque que precisava fazer a interna parecer a externa, sendo que não era verdade, tinha que ser de mentira. Então, como eu sabia projetar, a gente se encontrava um tempo antes para poder desenvolver essa fachada, que era a fachada do cinema, que era o principal cenário do filme, né? Se girava em torno do cinema. E aí, eu já estava no projeto, ia fazer assistência novamente para o Fábio Vasconcelos, que era o diretor do projeto, e dessa vez eu ia dar um passo além, que era a cenografia. Não estava mais sendo só assistente de arte, eu já ia começar a projetar, já estava assim, nossa, tá voando, tá dando tudo certo. E aí, na primeira semana de pré, o Fabinho não pôde mais fazer o projeto, e o Halder jogou o filme no meu colo. Corajoso que ele é, que até hoje eu não sei de onde ele tirou essa coragem, disse, Juliana, vai que é tua. Eu disse, você tem certeza? Ele disse, vai que é tua, e eu fui. E, na verdade, eu peguei aquele caderno onde eu anotava o que eu achava que era direção de arte, porque também não tem literatura, eu acho que a literatura sobre direção de arte está começando agora, né? E imagina naquele tempo também, naquela loucura, não sabia nem onde procurar isso, não tinha onde eu procurar, alguém me ensinar a ser diretora de arte, assim. Então, e aí a gente fez o Cine Hollywood com um dinheiro miserento, e dali para frente
foi história, assim, eu acho que esse foi o pulo do gato, foi no Cine 1, obviamente, que foi o primeiro que eu assinei, e que foi um projeto feito com sangue, suor e lágrimas, sem nem um centavo. O orçamento de arte era, sei lá, 20 mil reais para fazer uma longa-metragem de ficção dos anos 70, com fantasia, né? Um universo fantástico dos anos 70, com uma miséria de dinheiro que a gente gastou até o último centavo. Eu lembro, no último dia de filmagem, a gente tinha um total de R$ 0 na conta na minha prestação de contas. E é meio isso, assim. Então, meio que foi nesse processo, foi muito na prática, na verdade, tanto que depois do Cine, depois ali de 2011, 2012, mudei para São Paulo, foi porque eu já estava sentindo falta do outro lado, né, que é a teoria. Então, vamos começar a ler agora, vamos começar a ler, vamos começar a pensar, vamos conversar com outras pessoas, vamos voltar a estudar artes, que era uma coisa que eu tinha estudado na faculdade, mas que tinha passado um pouco, né, não aplicava diretamente, agora aplico muito mais com conhecimento de arte plástica, né, história da arte e tudo mais, do que o que eu estudava, do que o que eu aplicava antes. Então, volta agora para suprir as coisas que a gente só estava vendo na prática. Então, que é o ideal, né? É você ter as duas coisas, assim. Mas o começo do Ju, processo foi esse. tá, Ju, vou fazer essa pergunta agora e depois, assim, vamos abrir para a pergunta aqui de quem está participando da conversa, né? Faz a inscrição aqui pelo chat. Quem está no YouTube pode fazer a pergunta, eu vou lá dar uma olhada, né? Trago aqui para a Ju. Tudo bem, você falou que não sabia o que era direção de arte, tinha um caderninho, passou por tudo isso e agora sabe o que é direção de arte. Eu concordo com você em relação ao ensino, né, da direção de arte, ainda é uma coisa que não é fácil, né? A gente aqui na academia, né, com escola de cinema, a gente encontrar uma pessoa que tenha formação acadêmica e que esteja disponível, inclusive, para dar uma disciplina em direção de arte, não é fácil também, né? Mas a minha pergunta, hoje você tem essa relação, né, não só de cinema autoral, tem filmes, tem trabalhos feitos com diretoras mulheres, né, tem uma relação também de se planejar, né, de ter o trabalho de direção de arte e cenografia para os streams, quer dizer, já é uma outra questão. E aí, dentro desse lugar onde você está, vem essa pergunta, assim, o que é ser diretora de arte, assim, né? O que é direção de arte, assim? Tu já consegue consolidar? A pergunta parece ser, assim, aquelas perguntas de vídeo show, né? Mas eu acho que vale a pena. É, a pergunta do milhão, né? Essa Um daí. milhão, Por isso que eu falei, eu acho que eu tinha que gravar o Halder definindo o que é a direção de arte que ele postou nos stories dele hoje, para poder levar comigo. E toda vida que alguém me fazer essa pergunta, eu botar ele para tocar, porque foi mais. Foi super lúdico. Mas, enfim, direção de arte é um dos, para mim hoje, né? Eu posso estar falando aqui, eu sei que estou falando com um monte de estudante, coisas que com certeza estudaram um monte de coisas que eu não estudei, mas, enfim, vou arriscar falar de uma forma um pouco mais teórica. Se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrijam. Mas a direção de arte é um dos tripés criativos, né? Dos tripés da cinematografia, que é a fotografia, a direção e a direção de arte, e o som também, né, que a gente sempre esquece, mas também é um outro, não é um tripé, na verdade, né, são 4 patinhas ali para fazer o projeto criativo de uma peça qualquer que seja. E, na verdade, a direção de arte implica em construir todo o universo visual do filme, assim. Isso é uma coisa que eu sinto que vem mudando muito também, o próprio conceito de direção de arte vem mudando muito. Eu digo a gente porque a gente está na Brada desde o começo da pandemia, em 2020, que é um coletivo de diretoras de arte do Brasil, e uma das nossas bandeiras
é fazer as pessoas entenderem a direção de arte como um conceito criativo dentro da cinematografia, fundamental dentro da cinematografia. E não só a cenografia e a decoração de cena, porque até um tempo atrás, e eu digo isso porque quando eu comecei, eu também levava a direção de arte dessa forma. Né? Para mim, dentro do meu universo restrito, de todos aqueles poucos projetos que eu tinha feito e de zero conhecimento teórico, a direção de arte era fazer fazer o físico ali, fazer aqueles cenários, entender aquelas cores ali e tal, e construir aquele universo físico ali palpável, onde os atores vão atuar dentro de uma cara que alguém vai me dizer mais ou menos o que precisa, vai me passar um briefing, da mesma forma como a gente recebe briefing na arquitetura, né? Tipo, ó, esse projeto é assim, assim, tem que ter essa cara, inspirado nisso, nisso, naquilo, eu preciso de uma materialização disso, né? Como se você me passasse um caderno de necessidades e eu fosse fazer esse projeto. E para mim, no começo, era isso, obviamente. Ao longo do tempo, né, pegando projetos maiores e fazendo um trabalho mesmo que é o que nos Estados Unidos chamam de production design, né, que a gente traduz aqui para direção de arte, mas que lá o production design tem uma função mais abrangente. E aí foi depois que eu entendi o que era a direção de arte dentro da cinematografia que eu vi que vai muito além de você simplesmente fazer o cenário, você fazer qual é a cor disso, qual é a cara daquilo, né? Porque hoje em dia o meu trabalho é muito mais ler um roteiro e descascar as camadas de significado daquilo, né? Tipo, quais são os significados que esse roteiro tem, como isso pode se materializar materialmente, qual é a mensagem que essa construção física, né, que essa construção visual vai passar, qual é o subtexto dessa construção visual dentro do conjunto do roteiro, né? Você tem um roteiro que conta uma história, você pode ler ela de várias formas, né? Você pode ler ela de uma forma X ou Y, e essa forma, como você vai ler o roteiro, se vai ser do jeito X ou vai ser do jeito Y, a direção de arte vai definir, junto com a direção de fotografia, junto com o som e junto com a direção. Qual é a forma que você quer ler essa história? Né? Eu gosto de fazer um exercício num workshop que eu dou às vezes, que é para a gente prestar atenção na nossa imagem mental, toda vida que a gente lê uma coisa. Toda vez que você lê um texto qualquer, por mais simples que ele seja, você constrói uma imagem na sua cabeça. Né? E aí você precisa... E aquela imagem é natural e ela é espontânea. Você não tem exatamente muito controle sobre aquilo. Ela vai se construir em cima das suas referências, das suas leituras, da sua visão de mundo. E aí você está fazendo um filme onde tem, sei lá, 20, 80, 200 pessoas lendo uma história, e cada um, quando lê, vai ver as coisas do seu jeito, porque essa leitura é pessoal. Como é que você faz toda essa galera ler o roteiro e ter a mesma imagem mental? Porque se cada um tiver uma imagem e trabalhar para construir a sua imagem pessoal, o filme não vai funcionar. Né? O filme tem exatamente a mesma imagem, sabem exatamente qual é a imagem que o filme precisa ter e elas vão trabalhar para aquele resultado. Porque a gente tem 1 milhão de pessoas criativas trabalhando, né? Eu sempre falo que no cinema até o motorista é criativo. Pelo menos na direção de arte no meu departamento, até o motorista eu considero criativo. Não tem uma pessoa... Porque todo mundo está sempre dando uma contribuição e essa contribuição envolve ter alguma ideia criativa. Então, você tem 1 milhão de pessoas pensando criativamente em cima de um projeto abstrato que não existe, que vai ser construído. E como você faz essa imagem ser a mesma na cabeça de todo mundo? Então, para mim, hoje, a direção de arte é criar essa imagem coletiva na cabeça de uma equipe. Assim. O meu esforço é muito mais para conseguir desenhar um conceito e definir um conceito visual para que todas as pessoas do meu departamento e dos outros consigam criar a mesma imagem mental, visual, para poder fazer o filme. Porque aí a fotografia vai pegar essa imagem e vai dizer como que a gente
coloca essa imagem na câmera, na luz, né? Como o som vai botar o som vai colocar o áudio dentro dessa imagem, a direção vai colocar todo o restante, que é isso tudo e mais um pouco, porque, né, o filme está sempre na cabeça do diretor. Então, a direção de arte para mim é isso: pegar um roteiro, descobrir qual é o filme que está na cabeça do diretor, ou do roteirista, ou de quem quer que seja a pessoa responsável pelo desenvolvimento criativo daquele projeto, né, para quem eu tenho que responder. Isso depende do projeto, às vezes é o produtor, às vezes, sei lá, enfim, varia muito. Mas o processo da direção de arte, para mim, hoje é isso: é pegar essa ideia, esse roteiro, falar com a pessoa responsável pelo projeto, no caso que seja o diretor, por exemplo. Então, vamos lá, qual é a imagem mental que você tem desse filme? Vamos transformar isso numa imagem visual. E aí, pegar essa imagem e ser capaz de transportar isso para as outras pessoas. Eu brinco sempre que isso é o coração do projeto, né? Então, eu acho que, para mim, hoje a direção de arte é conseguir desenhar o coração do projeto, assim, para todo mundo conseguir visualizar isso de uma forma muito clara. E aí isso vai passar por figurino, por maquiagem, vai passar por cenografia, vai passar por decoração de cena, né? Vai passar por todos os outros pequenos universos que habitam criativamente ali dentro do departamento de arte. Não Tá, sei se eu respondi, mas... Respondeu, sim. A gente tem uma pergunta aqui do Lucas Leal, tá? Como a arte desenvolve o look do filme junto com a fotografia? Então, eu acho que esse trabalho é bem isso que eu estava falando, assim, porque não adianta também eu pensar como é que é esse espaço físico, né? Porque o filme, eu gosto sempre de falar também, quando eu estou dando aula, que a arquitetura, por exemplo, a gente tem um trabalho de pegar um programa de necessidades, né? Sei lá, vou fazer a casa de uma família, vou pegar essa casa, tem uma determinada demanda, vou transformar isso em 2D, num projeto 2D, vou pegar essa ideia mental que está aqui, vou transformar isso em 2D num projeto, esse projeto depois vira um espaço tridimensional real. No cinema, a gente tem um outro passo para depois disso, né? Porque a gente faz do 2D, que a gente precisa projetar, então isso vira 3D, porque precisa ser um espaço físico para que as pessoas circulem e atuem ali, porque, né, precisa existir. Mesmo num cenário digital, né, isso precisa existir com cara de físico, na verdade. E aí, só que depois que você tem isso criado tridimensionalmente, ele volta a ser 2D, porque, na verdade, a gente está desenhando para a câmera, né? A gente está desenhando para o filme, está desenhando para a lente. Então, existe um processo de voltar ao 2D, que é o que fecha o processo, né? Se eu só construir o físico, se eu só materializar o conceito do filme, eu ainda não tenho o filme. O filme precisa da última etapa, que é voltar a ser luz na câmera. E então, esse processo eu preciso trocar com o fotógrafo, né? Eu preciso que o projeto que eu estou fazendo funcione para a forma como ele vai fazer a etapa final, que é transformar o material em imagem novamente. Então, não adianta eu fazer um cenário que não vai caber na câmera, ou que não vai funcionar com um determinado tipo de luz que o fotógrafo está pensando em usar no filme. E tudo isso tem que ser decidido antes, né? Tem que ser conversado antes, que é aquilo que eu falei lá agora há pouco, né? Tipo, o projeto bem sucedido para mim é aquele que todo mundo está construindo a mesma imagem. Então, o ideal é que essa troca com o fotógrafo aconteça logo no começo do processo. O que nem sempre acontece, verdade seja dita, isso é um problema também. Muitas vezes as pessoas acham que a direção de arte pode entrar só depois, aí você vê o diretor já está conversando com o fotógrafo há 1000 anos, assim, já desenhou o filme na cabeça, eles já sabem o que eles vão fazer, e depois chega só a direção de arte, é isso aqui que a gente precisa. Isso acontece bastante, não deveria ser assim.
mas é uma realidade que ainda vem dessa visão de que a direção de arte é apenas a decoração de cena, né? E não é, um processo fica muito mais rico. Nessa tua última fala, assim, até antes do Douglas aqui passar para a pergunta do Douglas, e aí, obviamente, a gente tem aí uma experiência de set, né, das relações das chefias de funções. Como é que é essa relação, assim, desse lugar de conquista da direção de arte dentro desse planejamento e desse set, né? Porque muitas vezes acontece isso, até isso eu considero um processo histórico, né? A direção troca muito mais com a direção de fotografia do que propriamente com a direção de arte, né? Isso, de uma certa forma, estabelece uma questão hierárquica, que eu acho também que tem a ver com essa coisa de cinema feito por homens. Acho que tem muito isso também. Mas, assim, só para a gente exemplificar isso que a gente está conversando, né? Que muitas vezes há todo um planejamento, todo mundo, de uma certa forma, entende, pelo menos num percentual elevado, essa imagem mental de como está o filme, significa, obviamente, entender de linguagem, saber para onde essa câmera aponta, enquadramento, mas sempre tem, né? O cinema, a gente vai se deparar com as questões de previsibilidades, né? Questões de previsibilidades que são ditas e não são escutadas, mas questões de imprevisibilidade. E no momento você tem que encontrar soluções, né? E aquilo que tinha sido planejado, de repente você aponta a câmera para um lugar que não se deveria apontar, né? Que não teve um trabalho de arte, ou então que isso poderia criar também um ruído para o trabalho de arte, né? É um objeto de cena, é uma coisa que não representa a época. Como é que se dá isso? Eu acho que isso tem muito a ver com essa conquista também desse lugar de se fazer visível o trabalho da direção de arte e do trabalho criativo de direção de arte, né? Você concorda? Exato. Concordo totalmente, e concordo principalmente com a palavra que você usou, que é conquista, assim. Eu acho que isso, como você falou também, está mudando muito. Eu acho que sim, tem muito a ver com esse lugar de poder dentro do set. Normalmente, as pessoas que cuidam da decoração são mulheres e os fotógrafos são homens, e isso gera toda uma relação de poder dentro do set que é histórica, né, na verdade, e que tem mudado consideravelmente, pelo menos eu tenho sentido, principalmente nos últimos 5 anos, 3 anos, assim. Em 2020, a gente fez um estudo na Brada, quem quiser está no site da Brada lá, de participação feminina da direção de arte no audiovisual, em cima de estudos da Ancine, de 2018, de 2009 até 2018, na verdade, e fizemos nessa pesquisa um levantamento de participação de mulheres em filmes de grande orçamento, né, que são os que têm mais bilheteria, necessariamente, e premiação em festival. E apesar da gente ser mais de 50% da mão de obra na direção de arte, a gente tem um déficit de reconhecimento. Então, assim, as premiações não são, a grande maioria são masculinas, são para homens, né? A participação em grandes projetos que têm muita visibilidade também normalmente são para homens. Então, isso para mim não mostra só essa questão de gênero, mas também mostra um pouco da debilidade que é a direção de arte dentro desse processo. Porque se as pessoas realmente derem a importância que a direção de arte precisa ter dentro do projeto, essas questões acabam sendo um pouco mais suplantadas, né? Acontece que, como a direção de arte era só uma coisa meio relegada ali a uma coisa física, quem está criando o filme é sempre o diretor e o fotógrafo, né? Por conta dessa etapa final de registro da câmera, né? Tudo que você faz até a câmera ligar é preparação. Da câmera ligada para frente, você está fazendo cinema, né? Então, como a gente trabalha até ligar a câmera, muito mais, é claro, a gente trabalha depois que liga também, mas até ligar a câmera a gente trabalha muito mais. Então, é tipo, chegou no set, você não precisa mais de você. E agora a gente vai fazer cinema. Você já me deu o que eu preciso, agora a gente vai fazer cinema, que é transformar o real em imagem, né? Então, a gente é muito relegado ao segundo plano por causa disso. Eu acho que isso tem mudado um pouco no sentido de que as pessoas estão começando a entender, e eu acho que isso se dá muito por conta dos grandes projetos que a gente tem feito, porque
Não dá mais para você fazer um projeto grande sem ter esse raciocínio de direção de arte sendo feito desde o começo. E aí, como a gente precisa estar presente dentro do processo desde o começo, não só porque a gente vai definir qual é a cor da parede, mas porque a gente é nossa responsabilidade fazer um raciocínio de quais são as locações, onde que a gente vai filmar, qual o tempo que a gente precisa lá dentro para preparar isso, qual é o custo que isso implica dentro da sua planilha de orçamento para você apresentar o projeto lá na frente, para você captar esse dinheiro, sabe? Então, esse tipo de valor, digamos assim, eu acho que é meio recente, de quando eu comecei a trabalhar para cá, isso tem acontecido um pouco mais, mas ainda é uma batalha esse lugar dentro do set, assim. E essa coisa que você falou do fotógrafo apontar a câmera e desdenhar do que foi feito antes, porque ele julgou que não quero mais filmar para esse lado, foda-se se o trabalho está feito ou não. Isso é muito comum ainda, muito, muito mais do que o que a gente imagina, assim. E passa por isso, é um trabalho na cabeça das pessoas, é um trabalho de preparação, não é um trabalho de fazer, de cinematografia. Então, isso acontece muito. E isso gera muitos problemas, né? Porque se você está fazendo uma coisa que está combinada, você já chega no set preparado para fazer aquilo que está combinado, você já pensou aquela história, você já resolveu todos os problemas que precisa, você ganha mais tempo de câmera ligada. Todo BO que acontece, e às vezes acontece, sei lá, né? Caiu um negócio aqui, a gente não pode filmar para esse lado, tem que filmar para o outro. É claro que imprevistos acontecem e a gente está ali para resolver da melhor forma com o que tiver. Isso é inerente, assim, mas tudo que a gente precisa parar para resolver na hora, a gente perde tempo de câmera ligada funcionando, né? Rodando. Então, na verdade, esse mudar de ideia sem levar em consideração o planejamento da direção de arte acaba sendo muito mais um desperdício de tempo e de dinheiro do que o que se imagina, né? Tá, eu tenho aqui duas perguntas, uma do Douglas, né, que está aqui com a gente, e da atriz cearense maravilhosa. Eu não sei, vou ver se eu consigo arriscar aqui o sobrenome dela, né, ver se eu acerto a pronúncia, mas Araci Breckenfield, eu acho que você sabe quem é. Araci, querida. Araci, que fez o Bem-vinda, né, papel maravilhoso. Mas vamos primeiro para a pergunta do Douglas, tá? O Douglas pergunta aqui, quais as recomendações que você daria para alguém que está desenvolvendo um filme de época? Bem, um filme de época, primeiramente, você precisa fazer pesquisa histórica. Isso é um princípio básico para você fazer um filme de época, né? Você não tem como você fazer um trabalho de época sem você ter pesquisa desenvolvida. Então, sei lá, quando a gente estava fazendo o Shaolin, que era anos 70, se não me engano, anos 70, 80, o Cine 2, que era anos 80 já, final de 70. Não, o Cine 2 era 80, o Cine 1 era 70, o Cine 2 era 80. Eu sempre faço um caderno de pesquisa antes. Isso quando eu, de novo, né, quando a direção de arte é levada em conta, tem um parceiro maravilhoso de vida que é o Raul que sempre me dá essa brecha, eu leio o roteiro desde antes e a gente vai pensando no projeto juntos. Então, esse tempo e essa oportunidade, a primeira coisa que é gerada é um caderno de pesquisa. Porque você precisa saber, primeiro, que realidade é aquela que você quer representar, que época é aquela, para você decidir se você quer ser fiel ou não. Até para você não ser fiel à época, até para você criar uma paródia ou uma distopia ou o que quer que seja, você precisa saber como era, para daí então você quebrar os códigos, né? Você precisa saber quais são os códigos para quebrá-los ou para segui-los. Então, acho que a primeira coisa é pesquisa, e eu acho que essa pesquisa ela não é só o contexto histórico, assim, eu acho que ela tem vários vieses. A pesquisa ela tem que ser
de contexto histórico, né? Tipo, quais são os envolvimentos, os acontecimentos que tinham naquela época, qual é o contexto histórico desse momento que eu quero representar, né? O que estava acontecendo ao redor desse ponto, assim, ó, o acontecimento central do filme, o que está acontecendo ao redor dele naquela época, porque tudo que você tem na realidade vira camada, né? Eu gosto sempre de falar que na direção de arte não existe qualquer coisa, né? Bota aqui qualquer objeto. Não existe qualquer objeto. Cada coisa que está ali está pensada para ter um significado e para contar uma história. Quando você pensa que você tem que fazer uma história fazer sentido em 90 minutos, 2 horas que seja, 3 horas que seja, ainda assim é muito pouco tempo para você contar a história de vida de uma pessoa, né? Você não vai conseguir ali contar todo o background da pessoa, do personagem, como é que é a vida dela, o que ela come, como que ela se relaciona, para só depois você começar a entrar na história. Isso não, né, esses dados têm que ser dados. E a direção de arte ajuda a dar esses dados, né? Então, se você entra no quarto de uma pessoa e você está vendo que ela é toda organizada e que aquele cenário está todo impecável, com tudo muito organizado, você já presume dali que aquele personagem que você vai acompanhar é uma pessoa meticulosa, detalhista e organizada. Então, tudo tem significado, tudo está ali para contar, ajudar a dar as informações de background que a história precisa para você acompanhar a narrativa. Então, você precisa fazer uma pesquisa histórica, de contexto, né? Não sei lá, digamos que você vai fazer um filme sobre, não sei, a revolução, sei lá, sobre a Segunda Guerra, não sei. E aí você precisa entender o que foi a Segunda Guerra, mas não só a imagem, também entender o significado daquilo. Porque quando você pega o contexto social, o contexto político, o contexto econômico de todas as coisas que você quer falar, você consegue colocar isso nas camadas, né? A gente falando easter eggs, mas não é easter eggs, são camadas, né? Você vai colocando esses significados, essas coisas nas camadas. Então você sabe que se esse negócio se passa num contexto político, que é uma época de eleição, de campanha, a história, eu vou contar, se passa, estava tendo eleição para presidente. Então, você sabe que pode ter um cartaz de um candidato pregado numa parede em algum lugar. Sabe? Esses detalhes é que vão fazendo a gente que está assistindo acreditar que aquilo ali aconteceu naquela época. E para você só vai fazer isso se você souber todo esse contexto. Então, primeiro tem uma pesquisa histórica de contexto, e depois uma pesquisa imagética, que é um outro passo, né? Porque você saber como era uma casa nos anos 50, encontrar livros de teoria sobre como se morava, como eram as estruturas habitacionais nos anos 50 é uma coisa. Você vê para saber o que você tem que reproduzir é outra. E é uma pesquisa até bem mais difícil de se fazer, inclusive, porque como é que eu vou saber como era uma panela nos anos 20? A gente estava fazendo um projeto agora sobre cangaço e não tem foto dos anos 20, né? Então, caça aqui referência de como eram os objetos nos anos 20, acha foto de detalhe de maçaneta de porta para saber se eu não estou botando aqui uma maçaneta que naquela época não existia. Ou que você, assim que olhar, vai saber que não existia. Porque a gente dá truque também, né? Cinema a gente conta mentira o tempo todo. Então, como eu vou chegar perto do que o que tinha, a ponto das pessoas não olharem para aquela maçaneta e de cara perceberem que aquilo ali está fora do contexto, sabe? Então, tem esse segundo momento de pesquisa imagética. E começar o processo por esses cadernos ajuda muito, porque você fica com aquele álbum de figurinhas ali, né? O Halder andava com o caderno de pesquisa de imagens do Cine Hollywood debaixo do braço. E é muito legal a gente, de vez em quando, ficar buscando, né? Você fica ali pescando uma referência ou outra. Então, acho que o primeiro passo para fazer um projeto de época é esse. O segundo, eu diria que é orçamento e entender de produção, porque produzir coisas de época é sempre mais difícil, né? Você tem uma caça
a elementos, a tecidos, a móveis, a uma série de outras coisas práticas que você não tem disponível na loja da esquina mais. Então, você tem que procurar. Isso envolve um tempo de produção diferente, isso envolve um orçamento diferente, isso envolve uma montagem de equipe diferente. Então, também precisa ter em mente a demanda de produção que esse projeto vai ter quando você for desenhar o começo do processo. Ju, deixa eu emendar aqui ainda nesse assunto, e aí vou emendar junto com a pergunta da Araci. Vou te contar aqui uma situação de cena, né? Você não estava presente nessa, não. A gente tinha uma cena também de um filme de época e havia uma família que brindava o nascimento de um personagem e brindava com um licor, né? E no momento em que houve esse brinde numa sala, né, já a direção de arte chegou e disse assim: esse tapete que está embaixo é um tapete peça e custa R$ 20.000. Né? A cena estava descrita, um brinde de licor. Né? Isso leva a uma questão de pensar assim, né, sobre a responsabilidade dos objetos de cena, quem é responsável por isso, né, como é que dá essa medida dessa responsabilidade, né, olhar também a cena, o que é que deve estar, o que não deve estar, onde compor isso. Né? E aí te perguntar como é que se planeja isso, quem é responsável por isso. Pela produção de objetos, você fala? Sim. O departamento de arte tem 3 braços, né, que é figurino, caracterização incluindo maquiagem, né, e cabelo, figurino, caracterização e a parte que a gente chama de arte, que na verdade, né, é todo o restante, basicamente, e às vezes efeitos visuais, às vezes isso está dentro do departamento também, dependendo da produção. Então, esses 3 ou 4 universos, cada um tem a sua organização específica, né? Para a arte, especificamente... Então, só uma coisa que eu acho que é importante falar. Quando eu estou fazendo direção de arte, ou quando qualquer pessoa está fazendo direção de arte, a gente é responsável por todo esse mecanismo, né? Por todo o departamento, que inclui todos esses braços que eu falei agora, e a gente fica ligado mais diretamente como sendo, sei lá, se o departamento de figurino responde, né, o setor de figurino responde a figurinista, e a figurinista está respondendo à direção de arte, dentro da arte eu sou equivalente a figurinista. Então a gente fica meio, né, dentro de um micro-universo ali, que é a cenografia e aquela outra parte mais física, e também fica no chefe de departamento. Isso nas produções no Brasil, né? Porque quando você vai em Hollywood e essas equipes maiores, a gente tem uma outra pessoa entre a direção de arte, que é o production designer, e o restante da equipe, né? A gente aqui no Brasil não tem essa função, que lá chama de art director, e aqui a gente não tem essa pessoa. Não, às vezes tem, mas não, enfim, é uma longa outra história. E aí, dentro desse departamento de arte, né, desse micro-universo da arte dentro do restante do departamento, a gente tem a pirâmide de funções, né? Então, a gente tem assistente de arte, 1 ou 2 ou 3, ou sei lá, dependendo de quantos, primeiro, segundo, dependendo do tamanho da produção, primeiro, segundo, terceiro. Tem um núcleo ali de assistentes de arte, tem o núcleo da cenografia, tem o núcleo da produção de objetos e decoração de cena, e tem o núcleo da produção de arte, coordenação de arte. O núcleo os assistentes fazem, né, essa coordenação junto com o diretor de arte. O cenógrafo, a cenografia, quando tem, né, não é todo projeto que tem construção, mas cenografia, ele faz toda a parte de projeto construtivo, né, não só de construção, mas de intervenção, ou de desenho, toda essa parte projetual. A parte de produção de arte, coordenação de arte, vai fazer toda a parte de logística e de produção para a cenografia, né? Tudo que precisa, tudo que envolve construção, tudo que envolve né, grandes compras, coisas desse tipo, está dentro da produção de arte. E a produção de objetos, decoração de cena, é o setor que mobilia, né, que faz o pequeno, que faz os props, os elementos que os atores vão manusear, que vai botar os móveis, que vai fazer a decoração do espaço. Depois que a gente entrega o cenário, ele vai lá e
decora o lugar e dá todos os objetos que precisam ser manuseados, né, para contar aquela história, ou se precisa inventar alguma coisa, enfim, tudo isso está dentro da produção de objetos. Isso dando uma grande resumida, bem simplória nas coisas que acontecem dentro do departamento. Então, o caso do tapete, especificamente, é uma coisa que vem dentro da responsabilidade da produção de objetos, mas que num caso como esse vira meio uma responsabilidade conjunta, né? Porque o diretor de arte aprovou aquele tapete que custa 20 mil reais, sabendo que aquela cena corria o risco de danificar o tapete, porque isso provavelmente estava escrito no roteiro. A produção de arte tem uma certa responsabilidade, porque depois ela precisa, se você sabia que isso ia acontecer, e tinha que ser aquele tapete, tinha que ser aquele brinde, então a gente tinha que pensar num jeito de proteger aquilo, de dar um truque de câmera, como que a gente faz para evitar que isso derrame, para não danificar o negócio e tal. Então, se tem que pensar nesse momento, e é responsabilidade também na produção de objetos, que colocou o tapete de 20 mil reais ali, que depois ela é responsável por devolver o tapete de 20 mil reais para o dono. Então, nada é exatamente responsabilidade de uma pessoa só, no final das contas, tudo é o conjunto. E tudo é responsabilidade do diretor de arte, no final das contas, somos chefes de departamento, né? Quanto maior a carga, maior a responsabilidade também. Mas quem é a pessoa responsável diretamente pelo tapete é a produção de objetos de decoração de cena, que é quem faz a produção do micro, né? Dos objetos, do mobiliário e tudo mais. Então, ele deve ter passado um perrengue aí nessa situação. Inclusive, já passei por isso, já tive que dormir abraçada com o tapete, porque descobri depois que o tapete custava 20 mil reais e eu fiquei em pânico. A locação não mães isso, Glaubinho. Descobri que os tapetes que estavam dentro da casa lá em Guaramiranga cada tapete custava 20 mil reais. E a casa ficava lá só com uma chavinha, um cadeadinho, um ferrolho miserável e um cachorro do lado de fora. Eu voltei do hotel desesperada para dormir abraçada com os tapetes, com medo de acontecer alguma coisa. Então, ou quando a gente vai filmar na casa de alguém, sei lá, alguém que vai filmar na casa de alguém que é muito rico, tem que proteger as coisas, porque não pode danificar, porque custa uma fortuna. Então, esse tipo de preocupação acontece sempre. E o ideal é que a gente preveja essas coisas, sempre, né? Então, eu vou filmar na casa de uma pessoa muito rica que tem tudo, é muito caro lá dentro, e se danificar se quebrar um vaso, eu vou ter que dar o orçamento do filme todinho para pagar o vaso da pessoa. Então, o ideal é que eu vá lá antes e já pensando em o que vai acontecer aqui? O que oferece risco para essa locação? O que eu preciso proteger? O que é melhor tirar? Não, isso daqui é muito caro, é muito fortuna, guarda com você, tira daqui, que é para não correr risco de quebrar. Ou, não, mas isso não pode sair, tem que ficar. Então, vamos pensar num jeito, e a gente fica sempre ali no desespero no set, né? Meu Deus do céu, toma cuidado com isso, fica babá, bota o contra-regra para ficar vigiando o negócio. Fica você lá do lado do negócio o dia inteiro vigiando para ninguém bater sem querer, mas acontece às vezes, né? A gente nem sempre tem como. No vermelho, a gente estava saindo da locação, era uma galeria de arte, estava saindo da locação, entregando, todo mundo ia embora com o lanche na mão para terminar a diária, bate na escultura da vitrine e despenca e despedaça tudo, indo embora. Acontece. Mas, enfim, o máximo. Vamos lá, deixa eu, Ju, emendar aqui duas perguntas da Hanna e da Araci, que está aqui em suspensão, tá? Então, a Araci diz aqui. Oi, tu tá escutando? Tá, né? Tô ouvindo. Tá. Juliana, o que é peculiar da direção de arte quando o filme é de comédia? O que o gênero gera alguma diferença no processo? E aí vamos aqui emendando a pergunta da Hanna. Como são os processos da direção de arte? Por onde você começa? E se você faz o tech scout? Sim, não só faço tech scout, como eu participo da pesquisa de locação inicial. Então,
A, a locação, as locações onde a gente vai filmar necessariamente passam pela direção de arte antes, ou direção de arte junto com direção, depende de como seja o processo. Às vezes eu faço isso até sem diretor. Escolho as locações antes, faço um pré-select para depois apresentar para a direção. Às vezes faço isso junto com a direção. Então, sei lá, vou fazer um filme que a gente vai começar a pré agora em junho, eu já fiz 3 visitas, eu já fiz 3 scouts, pré-scouts, antes do Tech Scout oficial. Na verdade, no dia do Tech Scout oficial, acaba sendo até menos produtivo para mim, né? Porque eu já fui tanto lá que eu estou ali mais para fazer um acompanhamento das outras equipes do que para definir qualquer coisa, né? A gente já está trabalhando antes do Tech Scout naquelas locações. Sobre a coisa do processo e do processo em relação ao gênero, né? Bem, eu vou responder primeiro a pergunta do processo para depois chegar na do gênero, porque eu acho que a resposta depende da outra. Como eu começo o meu trabalho? Bem, roteiro, a primeira coisa que você faz, né? Ler o roteiro, e aí é aquilo que eu falei antes, tipo, quando eu sei que é um trabalho, que eu vou ler aquilo para desenvolver uma linguagem visual, eu leio pensando nessa imagem. Então, é um outro tipo de leitura que se faz, né? Se faz uma leitura prestando atenção nessa imagem que está sendo criada no seu cérebro daquilo que você está lendo, para tentar ter um universo ali ainda muito incipiente, mas ter uma aura de alguma coisa ali na sua cabeça, um clima, né, digamos assim. Feito isso, você passa para falar com direção e perguntar, tá, então vamos lá, como é esse projeto? O que, que você quer passar com ele? Quais são suas referências? O que, que você imagina? Né? Enfim, a gente começa a ter essa troca de conceito para poder entender que filme é que a gente vai fazer. E o meu processo, particularmente, é um pouco intuitivo, eu acho. Assim. Eu não gosto muito de colar projetos um no outro, porque a forma como eu mais gosto de desenvolver os conceitos nessa fase inicial, né, super inicial do processo, é deixar a história na cabeça e esperar as coisas virem, as imagens virem. Então, eu li o roteiro e aí, sei lá, depois eu estou passeando pelo Instagram e vi alguma coisa que quer que seja, sei lá, não necessariamente uma imagem de cenário, mas, sei lá, uma coisa qualquer, que me desperta alguma ideia para aquele conceito. Então, sei lá, vi uma foto e disse, nossa, eu acho que a cor do filme está aqui nessa foto. Então, o meu processo é um pouco intuitivo nesse sentido de que o filme o universo vai jogando no HD aqui as referências que vão depois vão somando com aquela imagem que eu criei na minha cabeça do filme, né? Então, eu não consigo começar um projeto sem pensar primeiro no conceito abstrato para depois passar para o prático. Eu sei que isso é muito pessoal, assim, né? Cada pessoa vai ter um processo diferente. Eu nunca começo desenhando. O desenho é a última coisa que eu faço. Assim. Eu sempre começo com conceitos abstratos. Então, eu vou pegar paleta de cor, que eu acho que aquele filme tem mais ou menos esse universo de cor, referências cinematográficas, quais são as camadas de significado que eu quero que aquilo ali tenha, né? Que eu acho que dá para encaixar de significado ali, para enriquecer a história. Então, eu sempre faço um primeiro caderno, eu sou a louca do PowerPoint, eu só sei trabalhar fazendo prancha, e eu sempre faço um primeiro caderno de conceito inicial, onde eu vou colocar tudo que vem na minha cabeça relativo às camadas de significado e ao conceito do projeto. Então, estão ali as cores, estão ali as imagens de referência inicial, estão ali os conceitos, quem é aquele personagem, o que é aquela história, como é que a gente quer representar aquilo, tudo em texto, em imagens e pouco desenho.
Depois que eu faço isso, aprovado com direção e compartilhado com todo mundo, e dizer, ok, o conceito do projeto é esse, é que eu começo a desenhar. Então, o desenho é muito secundário no meu processo. Assim. Eu acho, até porque eu acho que, bem, não faço projetos multimilionários onde a gente consegue ter controle de 100%, o Wes Anderson da vida, onde a gente tem, né, controla a cor do prato que vai estar em cima da mesa. A gente está filmando no Brasil, em outra realidade, então os processos todos são muito mutáveis. A gente precisa se ajustar ao que tem ao orçamento, ao que a gente vai encontrar disponível para produzir, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa se ajustar. Então, normalmente, eu tento não me apegar muito ao mínimo, né, ao desenho, ao detalhe, porque eu acho isso muito fácil de você se frustrar. Porque pode ser que você não consiga, sei lá. Eu não vou criar em torno de um elemento que, de repente, talvez eu tenha que mudar. Para mim, é sempre mais importante eu saber o que é a história que eu quero contar, qual é a mensagem que eu preciso passar, e aí sim, depois eu vou adaptar as nossas condições, as nossas formas de produção para chegar naquela mensagem, porque uma mensagem pode ser contada de várias formas. Você pode falar a mesma coisa, a mesma frase, usando várias palavras diferentes, e a mensagem vai ser a mesma. Então, eu tenho um processo muito aberto, assim, e muito aberto também, principalmente porque eu acho que, como eu também já falei aqui, a equipe de arte inteira é criativa. Foi uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo, eu tive que desapegar, inclusive, que me causava muito sofrimento no começo, e agora, depois de 12, 13 anos, eu já desapeguei, que é, eu não vou ter controle do desenho, não vou ter controle daquilo que eu estou projetando, não vou conseguir projetar. Porque as demandas são muitas. Uma hora, se eu estou fazendo um projeto muito pequeno, eu consigo ir lá e desenhar e projetar tudo para ficar exatamente do jeito que eu estou imaginando. Se eu estou fazendo um projeto que tem uma demanda maior, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Eu não vou conseguir fazer o desenho, o projeto, criar como vai ser cada ambiente planejado, com planta baixa, com vista, com não sei o quê, com cada móvel escolhido a dedo, eu não vou conseguir fazer isso. A não ser que eu não faça todas as outras coisas que eu tenho que fazer. Então, e aí, isso no começo foi um pouco sofrido, porque, né, você tem que dar uma desapegada do seu desenho criativo, e na verdade o que eu fiz não foi desapegar do desenho criativo, eu troquei o desenho, né? Então hoje meu processo é muito mais pensar no conceito e no coração dele e nas camadas de significado que ele precisa ter, do que necessariamente desenhar, fazer o desenho específico daquele móvel, daquela cama, daquele quarto. Isso faz com que o processo acabe sendo mais aberto, assim, porque as pessoas que trabalham comigo todas acabam sendo muito colaborativas. Então, o cenógrafo vai poder atuar com alguma liberdade, porque ele vai ter o desenho dele, a pessoa que vai montar o cenário, que vai fazer a decoração de cena também tem a sua liberdade, porque ela também vai colocar o trabalho criativo dela naquilo ali. Então, esse processo, para mim, acaba sendo o inicial, né, de conceito, de fazer esses cadernos e desenvolver esse conceito, de deixar isso claro para o restante. Depois disso, pensar a logística, né, o desenho macro, como que a gente executa isso cabe no orçamento, isso não cabe, esse projeto precisa diminuir, aumentar, esse roteiro, essa cena é melhor ser feita de uma outra forma, porque senão não vai caber no orçamento, ou existe uma forma mais simples de executar a mesma coisa, enfim. Então, fazer todo esse raciocínio prático. E aí, depois que esse raciocínio prático está mais ou menos desenhado, aí a gente volta para o criativo para fazer o micro, né? Aí você vai fazer Aí eu começo a fazer o específico, né? Que é qual é a cara de cada cenário, qual é a cor de cada cenário, quais são esses objetos, qual é a cara desses adereços e tudo mais. Então, eu sigo um pouco mais ou menos essas 3 etapas, né? Conceito, desenho de produção e depois volto para o criativo no set. E essa última etapa é a do desenho, que eu acabo desenhando menos e coordenando mais o desenho do restante da equipe.
E a última etapa, que é o set, né? A gente só faz a direção de arte no set. Então, ali, quando a gente coloca a câmera, é que o cenário se adapta para a cena, né? Então, esse trabalho criativo acaba voltando mais na cena, de pensar como executar aquela cena dentro daquele espaço no set. Essas 3 etapas. E a Aracy tinha falado do processo com o gênero, né? Com relação ao gênero, eu acho que talvez, não sei se tem uma diferença no processo, mas eu acho que talvez tenha uma diferença na familiaridade do tema que você está contando. Então, assim, se você está fazendo um filme que tem uma carga dramática muito maior e aquilo precisa ter mais sentimentos, mais camadas de significado, esse processo inicial de desenvolvimento do conceito vai ser mais demorado. Então, eu vou me debruçar muito mais nele do que qualquer outra coisa. Se eu estou fazendo um projeto que é de uma realidade mais simples, cotidiana, ou um espaço que eu já domino, eu preciso passar menos tempo nesse desenvolvimento de conceito e mais tempo na logística, né, de execução. Então, eu não sei se tem muito a ver com gênero, eu acho que talvez tenha mais a ver com tipo de projeto, assim, né, com tema, na verdade, porque você vai fazer uma comédia que for uma ficção científica num universo paralelo, você vai ter um trabalho criativo bizarro, que você precisa inventar do zero, né? Imagina um Star Wars de comédia. É um filme de comédia com um universo criativo que vai dar um trabalho bizarro, que você precisa inventar uma sociedade ali para fazer aquela coisa funcionar. Então, eu não sei se tem a ver com gênero com relação a comédia ou coisas do tipo, mas eu acho que talvez tenha a ver com o ser fantástico ou não, ser ficção, ser mais narrativo, mais documental, ser de época, não sei. Eu acho que tem mais a ver com o tipo de projeto, necessariamente, do que com o gênero em si. É que é difícil eu falar que não tem a ver com gênero, porque aí se eu estou falando, por exemplo, de um filme de terror, que é gênero, né? Isso tem um outro raciocínio também, mas ao mesmo tempo é isso. Eu posso fazer um filme de terror que é um terror psicológico que se passa dentro da casa de uma pessoa que não tem, né, que é documental, sei lá, Bruxa de Blair. Esse raciocínio visual tem uma forma de pensar muito mais simples do que uma outra coisa de cinema de gênero. Então, acho que passa por esse lado. Ju, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta aqui do Guilherme, e vou puxar para uma outra coisa, mas é legal responder essa pergunta aqui do Guilherme. O Guilherme pergunta se tem muita briga com fotógrafo. Eu posso adiantar que no mundo do cinema não tem muita briga, né? Assim, essa coisa do audiovisual, até brinco, audiovisual, mas não tem, né? Não é bem assim. Tem, né? Mas que briga é essa, né? Mas, assim, essa pergunta do Guilherme, meio que já falou ali, né? Dentro dessa relação do planejamento, né? Mas ela vem a pergunta assim, tem muita briga com o fotógrafo? Aí eu fiquei pensando, por que ele não coloca tem muita briga com a fotógrafa, né? No nosso caso, do Cangaceiro, não, assim, a Karina Sanginito, ela é uma parceirona, né, diretora de fotografia de todos os filmes, né, e produções do Halder, quer dizer, uma equipe muito bem consolidada, muito bem harmônica, né, que se defende muito no set, assim, tem uma força muito grande nesse coletivo que está ali, que é diverso. Mas isso me vem uma questão, o que me puxa é uma questão mais contemporânea, assim, dos sets inclusivos, né, dentro das suas diversidades de representações, de lugar de fala, que eu acho que isso é um dever e um cuidado que tem que se ter. Isso me leva a não tenho como não separar essa questão também dessa conquista da posição da direção de arte, né, justamente pela direção de arte ser esse processo histórico de ser uma função muito feita por mulheres, né? E você já teve experiência de trabalhar com sets dirigido por mulheres, né? A minha pergunta vai muito nesse sentido, quais são se existe essas diferenças, se não existe, como é que isso está na tua perspectiva, até na montagem da tua equipe,
E também uma outra coisa que é muito importante falar, né, que isso, de uma certa forma, é um assunto recorrente nas produções cearenses, né, e a gente viu agora na série do Cangaceiro, que é você chegar em um local, chegar numa região, que muitas vezes você vai se deparar com questões culturais dessa região, as pessoas que moram nessas regiões, nessas produções levam, sim, dinheiro, distribui ali uma certa economia, mas o cinema, ele tem muito isso, né? Ele tem uma função muito predatória de chegar numa locação, entrar naquela locação que é uma residência, que tem uma memória, que tem uma relação afetiva, né, dessa residência, tira as pessoas de casa, transforma essa residência, quebra a parede, abre buraco, tampa a parede, cria outras coisas. E, obviamente, a gente sabe que o cinema tem a desprodução, né? E a desprodução está muito também nessa função da direção de arte. E é bom ver também que alguns cuidados que, inclusive, né, isso está muito no Cangaceiro, na série, o que deixou nessa casa a partir do momento que essa produção sai, né? Que cuidado você deve ter. Eu acho que tudo isso que eu estou falando, tentando puxar aqui da pergunta do Guilherme, né, da briga, traz um novo pensamento assim de produção, sabe? Esse cuidado, essa responsabilidade para com o outro, né? E esse outro está dentro disso, de sets inclusivos, né? Das diferenças de tratamento, das hierarquias e do cuidado quando essas produções chegam. E eu queria ver, assim, perceber a tua visão em relação a isso. Pode responder a pergunta do Guilherme sobre a briga primeiro, para eu não desviei, tá? Olha, você dizer que no cinema não tem briga é porque você é um diretor amor, que faz cinema com amor, né, coração e tal, mas tem briga sim. Sempre tem, Eu né? sei. Umas mais, outras menos. O ideal é que não tenha. Eu não acho isso interessante, não acho isso divertido, pelo contrário. Eu acho que a gente está caminhando cada dia mais, graças a Deus, para que isso não seja tolerado, né? Então, assim, em 2022 a gente não quer mais esse audiovisual violento, de disputa de ego, de competição bizarra, de discriminação, de tudo isso. Eu acho que cada dia mais tem pessoas levantando essa bandeira e falando, né? Deixando isso claro, tipo, não vamos tolerar mais diretor abusivo no set, não vamos mais tolerar esse tipo de comportamento. E isso é muito importante para as duas coisas que você fala, Glauber, porque assim, tanto dentro como fora, né? O cinema é uma arte muito coletiva e é um organismo vivo gigantesco que tem relações internas e externas muito fortes, assim, tanto para dentro quanto para fora. E é uma coisa difícil de se fazer. Cinema é muito difícil, é coisa de doido você materializar uma história do zero e transformar aquilo num filme. É uma loucura. E o trabalho já é tão difícil em si que se a gente ainda não puder trabalhar dentro de relações saudáveis, de que adianta? Né? Eu sempre falo que, tipo, olha, a gente já basta o que a gente vai sofrer com o trabalho, porque o trabalho é sofrido e a gente vai passar perrengue e a gente não vai ter as condições de produção que a gente precisa ter, então vamos guardar a nossa energia para brigar com o trabalho em si, com a dificuldade, e não com a gente, né? Vamos aqui tentar formar uma família temporária, harmônica, o máximo que a gente puder, para a gente se sentir bem enfrentando esses dragões que a gente enfrenta no audiovisual. Então, isso passa pelo respeito a toda a diversidade, que eu acho que tem o sentido que cada dia mais tem se colocado. Claro que já passei por situações absurdas, já passei por misoginia no set, já passei por, né, diretor que não quer falar com você porque, sei lá, cismou que você não é competente porque você é mulher ou porque você é jovem. Enfim, assédio, milhões de coisas, isso está presente ainda, estamos lutando contra isso. E eu acho que na hora que o universo audiovisual conseguir mudar essa chave, né, de raciocínio, essas brigas com fotógrafos provavelmente não vão mais acontecer assim com tanta frequência, porque
tem uma coisa no cinema que é ego, né? Que é muito assim, tipo, esse é o meu trabalho criativo, esse é o meu projeto, é a minha câmera, é o meu resultado, e o que vai estar ali no final é o meu processo. E não é, né? Você não vai conseguir fotografar o negócio ou dirigir o negócio sozinho. Você não faz um filme só com a câmera, você não faz um filme só com o ator, você não faz um filme só com o diretor. Você precisa de todo mundo, precisa do som, precisa da produção, precisa de todas as funções. Se faltar um braço ali, você não faz o filme. Então, eu acho que esse processo de desconstrução da propriedade autoral, é claro que tem autoria, é claro que tem o autor do processo, é claro que o filme está na cabeça de quem criou aquilo ali e ele vai ser o responsável maior por aquilo, mas existe uma medida, né, entre o que é o seu processo e o que é a colaboração de outras pessoas. As pessoas precisam ter consciência de que elas precisam das outras pessoas para executar a sua ideia. É a sua ideia, beleza, mas você precisa dos outros para executar a sua ideia. Você não vai conseguir fazer só, senão não estava aqui, senão você fazia sozinho, né? Se você teve que juntar uma equipe para trabalhar, é porque você precisa dessa equipe. Então, isso tem que ficar claro, eu acho, desde o começo, e eu acho que isso é o segredo para uma produção que tem o mínimo de conflito possível, né? Você deixar claro que você precisa do trabalho do outro para que o seu seja executado. Isso passa pelo faxineiro, pelo motorista, né? Pelo diretor, pelo todo mundo. Você precisa de quem está acima de você e abaixo de você. Não dá para fazer nada sem aquela outra pessoa. Então, acho que essa consciência é importante. E aí, pensando no externo, né? Claro, só essa coisa da inclusão que está, né, lindamente evoluindo, né? Da tentativa de incluir sempre o máximo possível de diversidades dentro das equipes. Acho que isso é um caminho sem volta, se Deus quiser, que a gente está traçando para ter essa inclusão cada vez maior e esse respeito, né, para todas as diversidades. E com relação ao externo, eu acho que isso precisa se refletir fora, porque, como você falou, a gente é um furacão na realidade dos lugares onde a gente vai filmar, né? Você chega numa cidade, a gente faz muito isso aí, quase todo filme que eu faço no Ceará nos últimos 12, 15 anos são no interior, são em cidades muito pequenas, então é o costume, né, a gente chegar no lugar e revolucionar aquilo. E isso não só em cidade pequena, mas é isso, né, dentro da casa de uma pessoa, dentro de uma rua da periferia, sei lá, ou dentro de um prédio comercial. A gente chega para filmar num lugar, a gente está interferindo no cotidiano daquelas pessoas, seja ele qual for. E a gente precisa ser gentil com elas, né? Não dá para a gente chegar metendo o pé na porta. Isso acontecia, acho que ainda acontece muito, assim. A gente, no cinema, acha que tem o rei na barriga, né? Tipo assim, depois que chegou para filmar, pronto, aqui o cinema vai dominar esse universo e é a coisa mais importante do mundo aqui que está acontecendo ao seu redor, é aquele set e nada mais importa. E não é isso. A gente está em conjunto com o cotidiano do lugar onde a gente está inserido. Então, essas relações são muito delicadas. Quando a gente filma num micro-universo desse, né, na casa de alguém, ou numa cidade pequena, ou numa comunidade, eu sempre falo para quem vai comigo na equipe que tenha mais cuidado, que tenha muito cuidado, porque assim, a gente chega transformando a vida daquela pessoa, né? A gente vai levar, sei lá, para aquela comunidade ali que nunca teve acesso a um monte de coisas, um universo que ela nunca imaginou que ela veria. Ela nunca viu aquilo, ela nunca viu essa movimentação. De repente tem alguém aqui filmando uma coisa que vai passar na novela, que ela vê na TV. Como assim? Eu fiquei chocada quando eu vi isso a primeira vez, assim. Por que ela não vai ficar? Então, a gente traz um universo muito, muito particular para a vida dessas pessoas, de uma vez, e a gente também deixa a terra arrasada quando vai embora. Porque se aquela pessoa estava envolvida no nosso processo, né, e viu tudo aquilo acontecer, e vislumbrou uma outra
um outro tipo de vida. De repente você foi embora e ela voltou para a vida que ela tinha antes, naquela normalidade. É um choque que você dá na pessoa. Então, eu sempre digo que quando a gente vai filmar, né, em áreas mais carentes, ou vai filmar no interior, ou vai filmar numa cidade pequena, ou vai filmar numa comunidade, a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque quando a gente vai embora, a gente pode deixar um vazio, a gente tem que tentar minimizar o vazio quando a gente vai embora. Agora a gente estava filmando o Cangaceiro, a gente estava filmando numa fazenda que tinha um determinado número de moradores, que viviam numa situação um pouco mais delicada, que não tinha acesso a muitas coisas, as crianças nunca tinham visto um celular, não tinha internet, um monte de privações da vida, da nossa vida cotidiana, que a gente nem pensa mais em não ter, e que não tinha chegado, que eles não tinham acesso. Então, a gente chega lá com todo esse volume de informação, mostrando para essas pessoas uma vida totalmente diferente, né? Relações totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes, todo um universo que ela não tem contato normalmente. E quando a gente vai embora, como que fica? Como que ela volta para aquela realidade dela, né? Então, a gente precisa se relacionar com as pessoas com muito cuidado, porque o ir embora do set, o set ir embora e deixar uma terra arrasada é muito sofrido para quem fica, assim. E as pessoas têm uma carência desse tipo de atenção. Quando eu estava fazendo o Área Q, o primeiro filme, a gente estava filmando em Quixadá, e eu lembro até hoje dessa história, eu sempre conto. Tinha que fazer uma cortina de última hora, assim, que precisou, uma emergência e tal. E eu perguntei na cidade onde tinha uma costureira, e me indicaram ali, a tiazinha ali do lado da ponte, chega ali, tá bem pertinho, vai lá que ela costura. E aí eu fui bater na casa dela, uma casa bem humilde e tal, e perguntei se ela podia fazer aquela bainha na cortina e tal, tal, tal. Ela, não, faço, entre aí que eu faço para você e tal. Ah, quando que fica pronta? Não, sente aí, espere, toma um café aqui comigo que daqui a pouco você leva. Tá certo. E aí eu fiquei lá esperando ela costurar a cortina, tomei o café dela, fiquei conversando. Dali um tempinho ela terminou e eu fui embora. Quanto que é? Não, não é nada não, só por você ter passado a tarde aqui me fazendo companhia já tá pago já. Ela não quis receber o dinheiro. Então, quando a gente entra nos lugares, a gente não tá só levando economia, a gente também está levando perspectivas de vida, a gente também está levando relações, sabe? A gente está levando experiências, assim. Acho que a coisa mais valiosa que a gente leva quando a gente filma, e isso passa também por a gente precisar sempre incluir as pessoas, né? Incluir as minorias, incluir as pessoas da periferia, incluir as pessoas que não têm acesso, porque a coisa que mais transforma na vida da gente é experiência. A gente não consegue visualizar uma vida diferente, você não consegue desejar aquilo que você não conhece, né? Você só precisa ter acesso à informação para poder tentar visualizar uma vida diferente. Então, o que eu sinto sempre quando a gente está filmando nos lugares, isso não só do interior, mas, por exemplo, em Goiânia, a gente estava fazendo uma série que vai sair agora no Globoplay no final do ano, que a gente estava filmando em Goiânia, que é um mercado muito menor do que a gente está acostumado a filmar em São Paulo. Então, tem toda uma realidade de projeto e de mão de obra, de mercado audiovisual, que é diferente do que a gente tem aqui. A mesma coisa que quando a gente leva a produção, né, nos moldes da indústria de São Paulo para o Ceará, num lugar onde a gente ainda não tem um mercado tão desenvolvido. Então, a gente cria expectativas e a gente passa experiências para pessoas que não tinham tido contato com determinado tipo de trabalho ainda, ou com determinada forma de produção, ou com determinada possibilidade profissional, ou vislumbrar um ou outro. A gente só tem essas possibilidades quando a gente vê, quando a gente tem contato com aquelas coisas. Então, eu acho que o mais rico do cinema, para mim, por isso que eu amo filmar em locação, quase tudo que eu faço tem sido assim, graças a Deus, é a possibilidade de levar essas experiências. É tipo assim, de repente você descortina possibilidades para uma pessoa. Alguém que não sabia que podia ser segurança, de repente virou segurança aqui e descobriu que ele pode ter uma profissão, porque a gente botou ele para ser segurança aqui, ele viu uma pessoa fazendo,
Ou então alguém que nunca cogitou, sei lá, ser costureira, viu alguém costurando e disse, nossa, eu também posso fazer isso, vou tentar. E aí, de repente, ela vira costureira. Então, essas referências que a gente leva para os lugares são muito fortes. E a gente precisa pensar quando a gente sai, né? Quais são essas referências que a gente está levando embora. Então, tentar dar a possibilidade daquelas pessoas transformarem a vida delas em qualquer nível que seja, depois que a gente, né, depois que a gente tira, assim, que a gente deixa, tem que ser possível delas usarem para transformar a vida. E Ju, na questão da cenografia, por exemplo, entrar dentro de uma casa, né, ver as condições daquela casa, que de repente ela para o filme é ótima a condição, mas é uma condição insalubre aquela casa. Você entra com todo o orçamento para fazer uma cenografia, muitas coisas são de ordem da alvenaria, outras coisas não são fixas, e a gente tem que pensar enquanto a desprodução, essa desprodução, ela dentro do teu planejamento, é deixar como você encontrou ou atribuir ali essa desprodução melhorias, no sentido... Sim, eu acho que depende do lugar, depende do processo de produção também, porque já aconteceu, por exemplo, de eu ter que chegar na casa de uma pessoa mais humilde para filmar, e aí a gente levou, a casa era boa, a gente não chegou a quebrar paredes, mas enfim, filmamos a casa como estava, mas a gente levou a mobília, a gente redecorou a casa da pessoa. E aí a dona da casa, eu percebi ela triste, porque no fundo ela queria que a casa dela fosse daquele jeito, porque ficou mais bonita, porque ficou decorada de uma forma que ela não tinha, e eu tinha que tirar as coisas. Eu tinha que desmontar, não é nada que tudo aquilo era alugado, eu tinha que voltar. Oficialmente, quando a gente entra, a gente tem que devolver como está. Né? Isso é o princípio básico. Você entra, faz o que precisa fazer, e depois você registra como estava, e depois você devolve como está. É claro que quando a gente está filmando num lugar que é precário, a gente não vai voltar para o que estava precário, né? Então, essa volta acaba sendo uma melhoria para quem fica, né? Então, você pega uma casa que estava sem reboco, e você precisou rebocar para poder filmar, você não vai depois arrancar o reboco e devolver a casa no tijolo. Né? E isso você combina com a produção antes, né? Olha, a gente vai filmar nesse lugar, então essa desprodução vai virar melhorias, porque a gente tem que gastar conta das coisas, né? Então, eu tenho que dizer, depois dizer com o que eu estou gastando. Ah, eu estou fazendo essa melhoria porque, né, você conversa, negocia isso dentro do contrato de locação, que aquela desprodução vai ser feita dessa forma. Então, o mais legal, o mais amistoso de se fazer no final é você levar a pessoa da locação, né, o dono, a pessoa que vai, né, responsável, e dizer, olha, a gente fez isso daqui você gosta, isso daqui você quer que mantenha assim, você prefere como estava antes, ou então quer mudar, que cor que você quer que fique. Ah, essa parede estava azul, você gostou azul? Essa parede estava branca, a gente pintou de azul, você gostou azul? Ah, gostei, pode deixar. Então ela fica feliz com parede azul nova. Então, não gostei, eu quero que seja laranja. Então a gente vai pintar de laranja. Então, muitas vezes é preciso que a gente volte exatamente como estava. Algumas vezes isso vira melhoria, né? E é claro que o ideal é, se a gente está filmando um lugar mais precário, é sempre deixar a melhoria o máximo possível, né? Então, mas parte um pouco o coração, assim, você às vezes vê que a pessoa queria que a gente deixasse o cenário inteiro montado como estava, que nunca viu a casinha dela tão linda e de repente a gente tem que tirar, assim. A gente faz o que dá, né? Às vezes tenta contribuir, deixa o que pode deixar, devolve só o que realmente for preciso, mas enfim, acontece. Ju, vamos lá, a gente está esticando aqui, tu vai me dizer assim, ó, não dá mais não, mas vamos lá. Pegar aqui uma pergunta do Lucas. Teve algum set cuja interferência do lugar te influencia até hoje? Assim, te influenciou algum set que você participou? Cuja o quê? Interferência? A interferência que foi feita no lugar, ou então que você encontrou nesse lugar, te influencia até hoje. Você traz alguma lembrança? Eu acho que todo trabalho tem
uma experiência que fica, né? Em situações diferentes, assim. Se você me perguntar uma situação marcante de cada projeto que eu fiz até hoje, certamente eu vou ter uma história para contar. Essa que eu contei da costureira foi do Ariaquê, foi meu primeiro projeto. A gente teve que fazer uma reforma na casa de uma senhorinha em cima do Morro Santa Terezinha, que também foi um processo bem marcante, assim, no sentido de aprender a lidar com essas situações, né? Do que a gente deixa para as pessoas. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com esse deixar, né? A gente chegar na casa de uma pessoa que mora numa situação mais precária, numa comunidade, derrubar a parede, pintar, não sei o que, arrumar, e como que a gente lida com essa pessoa. E eu era a pessoa responsável pela obra, né? Então, eu ficava lá com a dona da casa, lidando com ela. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de cuidado, assim, que se precisa ter. Mas eu acho que todo trabalho deixa uma coisa. Eu fiz uma... E, ao mesmo tempo, você também deixa você nos trabalhos, né? Tipo, acontece muito de eu tirar foto da minha própria casa para botar de referência nos cenários, assim. Eu fiz uma série que não saiu, tá meio engavetada até hoje, que tinha um cenário, o personagem era a casa da protagonista, e a personagem era bagunceira, assim, tipo, tinha uma casa muito... Vida corrida como a gente tem. Não dá tempo para arrumar, deixa as coisas meio como tá, e o filho, e o marido, e não sei o que, aquela coisa. E eu fiz a bagunça da minha casa. Assim, eu levei fotos da minha mesa que tem o esmalte junto com o controle remoto, junto com o boleto, e está tudo bagunçado, e há o saco plástico empilhado junto com a correspondência no canto da sala, e esse tipo de coisa. E então, eu acho que a gente também deixa, né, os nossos pedaços, assim. Eu acho que eu não conseguiria dizer qual foi o trabalho que eu fiz que mais me marcou. Eu acho que cada um teve uma coisa. O cinesérie que a gente fez em Areias, né, a primeira temporada da série da Globo, também foi muito importante, foi muito difícil, muito difícil. Eu acho que deve ter sido o trabalho que eu mais sofri, assim, para fazer. Mas, ao mesmo tempo, foi onde eu aprendi a fazer coisas grandes, né? Foi o primeiro trabalho grande que eu fiz, de série e tal. Então, apesar de ter sido muito difícil, também teve uma relevância absurda com relação a aprendizado. Então, não sei se tem um... É difícil escolher um que tem uma importância maior, assim. O Vermelho foi em Portugal, então uma outra experiência, né, de filmar no exterior, com outro modelo de produção. Então, é difícil, né? Cada filme é um filho, né? É difícil escolher qual é o filho preferido. Ju, vamos lá, vamos chegar aqui no final, né? E assim, como a gente já está com... A gente tem os estudantes, para quem quer seguir aquela pergunta, né? Para quem quer seguir essa carreira da direção de arte, não é o conselho, mas dá assim, essa coisa, como é que você pode planejar? Porque a gente encontra hoje uma situação diferente quando você começou, né? Porque temos uma formação acadêmica, apesar dessa dificuldade que eu falo, né? Da gente ter professores que respondam aí a uma qualificação acadêmica e que tem ao mesmo tempo uma experiência de set e que se disponibilize a estar no ensino, né, de uma universidade. Isso é difícil, é raro, né? Por conta das demandas, ter que equilibrar isso, né? Ao mesmo tempo está dando aula, ao mesmo tempo está em set. Como é que se pode planejar essa carreira? Onde é que se pode buscar mais informações? Né? O que é que você me diz, assim, dessa novo e nova diretor e diretora de arte? A gente escuta muito essa pergunta lá nas falas que a gente faz na Brada, assim. E você está coberto de razão, que isso tem melhorado bastante nos últimos anos, inclusive esse ano, eu acho que foi esse ano,
ou já foi, ou já, não, já foi, acho que foi agora, faz um mês, acho que é Forcine, qual é Forcine, que, das, que das, tem dos cursos de cinema, de academia. dos cursos, né, que foi ali em Goiás, ou foi ali meio pro Centro-Oeste, né? Já teve mesas de direção de arte, né? A gente tem o Tainá, que fica lá do Rio de Janeiro, que sempre fica encabeçando essa né? A gente já tem a direção de arte dentro da Associação Brasileira de Cinematografia, que não tinha antes, a gente já tem a direção de arte tendo mesas sendo discutidos esse tema especificamente dentro dos estudos acadêmicos, né? Então, isso está ainda engatinhando, mas está começando a acontecer. Mas ainda tem uma certa dificuldade, de fato, de cursos, né? Então, muita gente pergunta, onde eu vou aprender a fazer direção de arte? A gente só tem hoje cursos livres, né? Tem alguns cursos de formação de cenografia, não muitos, inclusive, mas que, sei lá, no Belas Artes deve ter uma graduação em cenografia, não sei se no Rio de Janeiro talvez tenha, mas a grande maioria tem sido cursos livres, assim. Então, eu acho que a melhor forma de começar ainda é fazendo, né? A gente não tem... Até porque você não tem um diploma de diretor de arte, né? Você precisa sentir que você tem aptidão de visualizar espaços, uma capacidade de abstração espacial, uma capacidade, né, de visualização de coisas antes delas existirem, né? Eu acho que se você tem essa capacidade e interesse na área, isso já é um bom começo, assim. Essa habilidade de materialização de pensamento, né? Tem facilidade de visualização. Sempre brinco que é tipo você conseguir visualizar uma figura na geometria espacial, né? Do jeito que a gente faz. Na matemática, na geometria espacial, você conseguir visualizar aquelas figuras lá, triângulo, não sei o quê, cubo e essas formas geométricas todas. Isso às vezes é um indício meio bobo, mas que diz um pouco da sua capacidade de abstração espacial. Assim. E eu acho que a melhor forma de aprender, de começar, é começando. Não tem outro jeito, e colando nas pessoas que fazem, né? Hoje com o Instagram e com as redes sociais, está tudo muito mais perto, né, do que o que era antes, assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia nenhum diretor de arte a não ser os de Fortaleza. Não tinha como acessar essas pessoas, assim. Eu mudei para São Paulo para poder acessá-las. Hoje em dia, você segue os coletivos, segue as associações, segue as instituições no WhatsApp, ou no WhatsApp não, no Instagram, nas redes sociais, você tem muito mais acesso à informação. Então, acho que é um bom começo. Seguir coisas no Instagram tem sido uma coisa que eu, velha, tenho gostado de fazer. Então, sei lá, seguir coletivos de direção de arte a Academia de Diretores de Arte da Austrália, ou o coletivo de direção de arte da não sei de onde. E ficar acompanhando esses assuntos que são discutidos, né? Você vai pescando uma coisa daqui, uma coisa dali, ou um curso que você descobre, que alguém está dando, para tentar ir complementando. Tá joia, Ju. Vamos lá. Eu te explorei muito aqui, muito tempo, mas Não, imagina. Ficava mais. Ju, obrigado por tua Eu que presença. agradeço. Né? Saudades. Espero que a gente Né? se encontre aí no outro set, na outra temporada, no outro filme, no outro projeto. Vamos lá. Obrigado Oxalá, mesmo. vamos. Foi Eu que massa. agradeço, gente. Foi ótimo. Me coloco aí à disposição se alguém quiser trocar ideia. Sempre falo que me procura no Instagram e me escreve o que eu puder ajudar, ou dar conselho, sei lá, ou ouvir as lástimas. Eu estou à disposição. Tá bom, gente. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Obrigado aí, TV Unifor, curso de cinema, professor Valdo Siqueira, aí com disciplina poética,
Araci, pessoal que está no YouTube e Instagram. Boa noite, bom fim de semana. E vamos seguindo hoje, nessa sexta-feira 13. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Chu. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.